Nessa aula, eu vou mostrar como você pode vencer essa batalha travada com a balança há tanto tempo e emagrecer 10, 15, 20 quilos ou mais. Isso vai depender da sua necessidade, dedicação e empenho, é claro. Eu também vou te ensinar a reduzir ou eliminar de uma vez por todas a sua dependência por doces, mas eu também vou te mostrar o porquê que você não consegue emagrecer mesmo comendo saudável e o pior, o porquê você está engordando cada vez mais. Tudo isso com base no método Novamente Magra que eu mesma desenvolvi ao longo de todos esses anos, acompanhando e ensinando centenas de mulheres que o aplicaram e conseguiram emagrecer com saúde, sem restrições e que até hoje se mantêm magras e com hábitos saudáveis. E até hoje as suas vidas têm muito mais saúde, muito mais liberdade, muito mais confiança, autoestima, muito mais alegria. Mas olha, toma cuidado, tá? Porque isso aqui vai ser igual andar de bicicleta. Depois que você aprender tudo o que eu tenho para te ensinar nesse vídeo, não vai ter como desaprender ou então errar tanto com relação à tua alimentação. A não ser que você queira, é claro, mas é uma decisão sua. O conhecimento a partir de agora você vai ter. E para quem é esse método? É para você que está tentando emagrecer há meses ou anos e não consegue. É para você que sofre com crises de compulsão alimentar e não aguenta mais essa situação. É para você que deseja uma real transformação com relação à sua alimentação, mas também deseja aprender novos e bons hábitos. É para você que precisa emagrecer para ter mais disposição para brincar com seus filhos, para trabalhar, para ter relações mais saudáveis com seu parceiro ou com a sua parceira. É para você que está na melhor idade, já passou dos 60 anos e gostaria ou precisa emagrecer por questões de saúde, mas acha que não é possível porque já está na menopausa. É para você que não tem tempo, que trabalha fora, que estuda fora, mas gostaria de emagrecer mesmo sem conseguir praticar exercícios físicos. E para quem não é esse método, não é para você que acredita que o emagrecimento só é possível através do uso de remédios ou atalhos perigosos, não se importando em colocar sua saúde em risco. Não é para você que acha que pesar o seu alimento naquela balança de cozinha é exagero ou neurose ou acha que não tem necessidade. Setadas as expectativas, agora eu quero que você se responda. Está preparada para vencer essa batalha contra a balança, emagrecer esses quilos que não te pertencem e que fazem tão mal à tua saúde e à tua autoestima? Então tá ótimo, vamos nessa. Olá, meu nome é Luísa, eu tenho 32 anos, eu moro no Canadá e eu vim aqui contar um pouquinho de como foi que eu conheci a Kelly, como foi meu processo de emagrecimento com ela. Eu conheci a Kelly super por acaso, foi pelo Instagram. Na verdade, eu nem sabia que ela tinha o processo de emagrecimento quando eu entrei no Instagram dela e vi isso. Coincidentemente, fazia um ano que eu estava tentando várias dietas, lutando contra a balança, tentando emagrecer de tudo quanto é jeito. Fiz dieta com um profissional aqui, fiz dieta keto, que eu peguei na internet, enfim, fiz várias coisas e eu não conseguia perder peso, assim. O meu peso normal, ele é 68 quilos. Quando eu conheci a Kelly, eu estava com 83.800, então eu estava bem acima do meu peso, né? Eu conheci ela, foi em maio de 2022, e a gente começou meu programa de 8 semanas, dia 16 de maio de 2022. Eu cheguei pra ela e falei, Kelly, 15 quilos, eu quero perder 15 quilos. Aí eu me lembro que na nossa primeira reunião a gente fez uma meta, eu coloquei 3 quilos por mês, porque eu não queria fazer nenhuma meta absurda, então eu perderia 15 quilos em 5 meses, né? E comecei a dieta, me dediquei bastante, a Kelly é fundamental, assim, a gente fez o plano individual pra mim, então a gente tinha reuniões individuais, porque a gente tem a questão de fuso e tudo mais, ela se adequou ao meu fuso, e ela sempre foi muito atenciosa comigo, assim. E ao final das 8 semanas, eu perdi 14 quilos. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, né? Muito impressionada e tal. É maravilhoso ver roupas que não me serviam há 2 anos, me servindo de novo. Então eu usando calça jeans, ou um vestido jeans que eu amava, biquíni, eu tinha biquíni que eu não usava mais, tudo mais. Quando eu comecei o projeto, eu tava com uma viagem marcada para setembro desse ano. E eu ia pra praia, eu ia ficar só de biquíni. Então a minha meta era conseguir perder o máximo de peso possível até essa viagem, porque eu não me sentia mais bem de biquíni, sabe? Eu não me sentia bonita. E eu fiquei surpresa com o resultado, confesso. Não só eu, como muitas pessoas que viram no meu Instagram. Inclusive eu levei mais outras 4 amigas minhas pra Kelly. E eu acho que
não tem preço, assim. Hoje em dia, eu me olhar no espelho, eu gostar do que eu vejo, eu gostar mais de me arrumar, eu gostar mais de mim. Eu ter feito a viagem, ter tirado várias fotos de biquíni e hoje em dia adorar, ou ter postado várias, enfim. E eu acho que o emagrecimento é isso. A minha autoestima melhorou 300%. Aprendi muita coisa com a Kelly. Ela é maravilhosa. Ela sabe te motivar quando tu precisa de motivação. Mas ela também sabe te dizer, ó, vamos colocar responsabilidade nas tuas escolhas aí. Olha o que tu tá fazendo. Então ela puxa a tua orelha, mas ao mesmo tempo ela te motiva. Então é isso. Sou muito grata a Kelly pelo nosso resultado alcançado. E recomendo a todos vocês e desejo boa sorte e bons resultados. Um beijo. Bom, eu preciso te contar que o método Novamente Magra, ele surgiu com base na minha própria experiência de vida. Eu sempre fui uma criança bem gordinha, tanto que carinhosamente os meus pais me chamavam de elefantinho. Aos 9 anos, mais ou menos, eu cresci, assim, espichei, e eu fiquei uma criança bem alta e bem magra. E aí, aos 14 anos, eu comecei a participar de concursos de beleza, muito por conta da minha altura e da minha magreza também. E foi aí que, digamos assim, eu comecei a ter alguns problemas com a comida. Eu simplesmente vivia com medo de engordar, muito por conta da pressão dos concursos, daquela busca incessante pela beleza, muito comum nas adolescentes, mas principalmente pela minha autocobrança. E quanto mais medo eu tinha de engordar, mais interessante a comida se tornava e mais difícil era resistir a ela. Tipo, era uma coisa muito louca. Até os 16 anos eu fiz várias dietas, com sucesso, sem sucesso, era um tal de engorda e emagrece que eu não aguentava mais, eu estava muito cansada daquela situação. Aí depois que eu me formei no terceiro ano do colégio, eu decidi sair do mundo dos concursos e fui em busca do meu primeiro emprego. E eu comecei a trabalhar como vendedora em uma loja de roupas em um shopping em Porto Alegre. E eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de fazer amizades e aquele emprego, né, aquela oportunidade de trabalhar com o público me deixava muito feliz. Aos 17 anos, a minha vida social estava super intensa. Era trabalho novo, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, eu ia em todos os churrascos, eu ia em todas as festas, eu não tinha nenhum tipo de problema com a minha autoestima. Até que, aos 18 anos, eu levei um pé na bunda. Agora eu dou risada, mas na época foi bem complicado. Eu fui trocada. E aí eu comecei a comer desesperadamente. Lembra que eu comentei que eu trabalhava num shopping na época, né? Só que eu não era mais vendedora já, eu já tinha sido promovida. E eu tinha mais ou menos um quadro de uns 15 funcionários para administrar. Então acumulou tudo. Eu tinha passado no vestibular para direito na faculdade, então era aulas da faculdade, promoção no trabalho, pé na bunda, tudo isso me fez ter um comportamento muito compulsivo com relação à comida. A praça de alimentação do shopping era tipo meu parque de diversões. E a comida ela não me decepcionava nunca. Ela estava sempre ali me apoiando, me dando aquela, sabe, aquela alegria. Só que uma hora a conta chegou, né? E em menos de um ano eu engordei 15 quilos. Sim, foi mais de 1 quilo por mês. E aí a minha situação começou a ficar realmente bem complicada. Aquela menina alegre que adorava festas e eventos sociais, para se esconder, passou a usar roupas cada vez maiores. E por incrível que pareça, começou a se sentir envergonhada e constrangida em público. Eu não tinha mais entusiasmo para trabalhar, para me divertir e muito menos para me relacionar. O pior de tudo era a certeza que eu tinha que em todos os lugares que eu ia, as pessoas estavam me olhando e pensando: nossa, como você engordou. É uma sensação muito negativa, muito ruim. Até que chegou uma sexta-feira que as minhas amigas me convenceram, depois de muito custo, a irmos numa festa no sábado. Eu estava muito resistente porque a todo momento eu me sentia feia, inferior a elas, inclusive. E em festa era pior, porque ninguém mais chegava em mim. E aí eu me sentia muito mal, mas eu decidi aceitar. E como 99% das mulheres, eu não tinha roupas para sair. Então eu decidi comprar uma roupa nova para poder me animar para tal festa no sábado. Chegando na loja, eu já comecei a me chatear, porque eu achei que a vendedora já me olhou com aquela cara de tipo, não sei se eu vou ter o teu tamanho, ou que numeração você veste, gordinha, ou então essa loja aqui não é para pessoas do seu manequim. Coisas assim. Só que coitada da menina, ela não tinha nem falado nada e eu já estava pensando no que supostamente ela estava pensando sobre mim. Beleza, ela veio com toda a atenção, me atendeu muito bem, me trouxe 4 calças e 3 blusas para eu experimentar. E eu fui pro provador. Tá aí uma coisa que para quem tá acima do peso é horrível. Provador de loja. É muito iluminado, tem vários espelhos e aquele era exatamente assim. Ele era grande, com 3 espelhos, um na frente, um na esquerda e um na direita.
A luz que iluminava tinha formato de um globo. Esses globos de festa que eu acho que é pra pessoa já se sentir meio que na balada. E aí, ok, eu comecei a me observar. Eu olhei o meu corpo naquele momento, tintim por tintim. Certamente eu fiquei uns 5 minutos me observando. E quanto mais eu me olhava, menos eu me reconhecia e mais eu me perguntava como é que eu cheguei nesse ponto? Como é que eu engordei tanto sem nem perceber? A vendedora bateu na porta perguntando se tinha ficado alguma roupa boa e tal, e eu falei que sim, que eu já estava saindo, mas eu menti, porque eu não tinha provado nenhuma calça ainda. Aí beleza, a temida hora chegou. Fui provar as calças. Eu sempre vesti 38, e aí naquele momento eu pedi para ela descer calças 42. Só que nenhuma entrou sequer nas minhas pernas. Ou seja, eu não estava vestindo nem 42, eu não sabia nem se eu não estava já no 46, porque não passou nas pernas no 42. E eu me recusei a pedir 44. Naquele momento, me deu um desespero e eu comecei a chorar tanto. Tinha um banco de madeira dentro do provador que eu fiquei até com medo de sentar e quebrar, mas meu emocional estava tão abalado que eu precisei arriscar. Eu sentei ali e eu chorei por mais uns 5 minutos. Só que eu percebi que a vendedora ia ficar preocupada, eu também queria ir embora de uma vez daquela loja. Eu me troquei, me arrumei, organizei as roupas, saí do provador com uma cara parecendo uma lua, de tanto que eu estava chorando. Entreguei para ela, agradeci o ótimo atendimento e saí do shopping. O que eu queria de verdade era ir pra minha casa, deitar na minha cama, dormir e fingir que aquela cena não aconteceu. Só que eu não podia fazer isso, primeiro porque eu estava em horário de almoço, eu trabalhava no shopping, eu tinha que voltar para a loja. De noite eu tinha faculdade, eu não podia faltar na aula, e eu tinha que começar a encarar as coisas de frente. Foi aí que eu fui para a parte externa do shopping, sentei em um banco ali que eles usam para decoração, para as pessoas esperarem o Uber para ir embora e tal. E ali eu fiquei. Eu fechei meus olhos e comecei a pensar na cena daquele provador lindo, maravilhoso. E eu comecei a entender que eu não podia mais fingir que aquilo não estava acontecendo comigo. Eu entendi que aquela Kelly que eu tinha visto no espelho não era a Kelly de verdade, que eu sempre fui. E que eu não estava apenas me escondendo atrás de uma situação, principalmente da comida. Eu estava engolindo as minhas emoções junto com a comida. E que o descaso que eu estava tendo com a minha alimentação era reflexo do descaso que eu estava tendo com a minha autoestima, com a minha saúde, prejudicando o meu corpo. Resumindo, eu vi que aquela situação, se não mudasse naquele momento, eu ia ter prejuízos muito maiores. E foi ali, naquele banco, na parte externa do shopping, que eu tomei uma das principais decisões da minha vida, e das melhores, inclusive. Foi a de mudar. Eu decidi que eu voltaria a ser a Kelly que eu sempre fui. Alegre, decidida, extrovertida, saudável, magra, vaidosa. Naquele momento, eu decidi que eu teria a minha liberdade e a minha autoestima de volta. A partir desse dia, eu fui atrás de conhecimento, ou melhor, de autoconhecimento. Eu estudei muito sobre análise comportamental dos obesos, nutrição comportamental, psicologia alimentar, e aí eu comecei a entender que antes de querer mudar o meu hábito, eu precisava organizar os meus pensamentos e as minhas emoções. Ficou muito claro para mim que não adiantava eu ir de novo numa nutricionista, pegar mais uma dieta, fazer por 5 dias, me frustrar e desistir. Eu precisava, antes de qualquer coisa, entender quais eram os meus pensamentos, os meus sentimentos que me levavam a ter comportamentos ruins. E aí sim começar a fazer uma mudança significativa na minha vida. Foi aí que eu entendi que eu era, ou estava, refém dos meus próprios e péssimos hábitos. É importante entender que hábitos são comportamentos enraizados no nosso cérebro. É quando ele identifica que um determinado comportamento foi repetido tantas vezes que passa a encará-lo como uma verdade absoluta. Por exemplo, dirigir, escovar os dentes, roer unhas, fumar. Entendeu por que nós fazemos o que nós fazemos? O nosso cérebro entende assim: olha, esse comportamento está sendo repetido tantas vezes, então ele tá certo, é uma verdade. Eu não preciso gastar tanta energia a mais para executar. E é por isso que eu, no caso da alimentação emocional, não estava mais tendo dificuldade nenhuma em executar aquele comportamento. Quando eu via, eu estava comendo, porque qualquer desconforto emocional eu ia para a comida. E eu fiz isso tantas e tantas e tantas vezes que meu cérebro entendeu que era uma verdade. Foi aí que, mesmo com todos os desafios que eu encontrei durante o processo de emagrecimento saudável, o jogo virou e eu comecei a emagrecer. É claro que por estar aprendendo, criando e aplicando tudo em mim mesma, eu demorei 1 ano para emagrecer esses 15 quilos. Atualmente, as minhas clientes levariam no máximo 4 meses para conquistar esse mesmo feito. Hoje eu tenho 34 anos
E há 14 anos que eu mantenho o mesmo peso que eu cheguei quando eu tinha 20 anos de idade ao emagrecer aqueles 15 quilos. E tudo isso só foi possível porque eu me permiti entender quais emoções me ajudavam e quais emoções me prejudicavam no processo de emagrecimento. Mas assim, agora que você já está até aqui comigo, é porque está decidida a aprender as técnicas importantes para emagrecer e nunca mais engordar. Então eu vou pedir para você reservar um caderno, uma agenda, uma caneta, porque agora a gente vai colocar a mão na massa. Assim como eu, você já deve ter apostado todas as suas fichas em dietas restritivas, até porque a gente sempre escuta por aí que para emagrecer é necessário comer muito pouco. Obviamente, depois disso, você teve várias crises de compulsão alimentar, de ansiedade, não é verdade? Também já deve ter se matado de fazer cardio numa segunda-feira, depois de passar o final de semana inteiro comendo muito, até as cadeiras da tua casa. Tô falando a verdade ou tô mentindo? E assim, já deve ter cortado o pobre do carboidrato, já deve ter parado de jantar, já deve ter feito jejum intermitente sem nenhum conhecimento de causa. Isso tudo é bem comum. E a melhor de todas, na minha opinião, é a seguinte: já deve ter trocado o arroz, o feijão e a carne por receitinhas fits, achando que emagreceria mais rápido, mas na verdade você só ficava com mais fome e o efeito rebote era muito pior. Tô certo ou tô errado? Sim, eu também já cometi todos esses erros e tá tudo certo. O que importa é que a partir de agora você vai saber o que realmente dá certo, o que realmente emagrece, e esse processo todo vai ter início, meio e fim na sua vida, beleza? Bom, aí no caderno agora eu quero que você inicialmente dê um nome para esse teu novo projeto de vida. Pode ser o nome que você quiser, tá? Mas tem que ser um nome muito bonito, muito legal, muito bom de ler. Por exemplo, no meu caso, na minha época, eu dei um projeto Minha Nova Versão. Mas aí você fica à vontade de colocar o nome que você desejar. Logo abaixo desse título, eu vou pedir para você, então, escrever a palavra sonho, é bem isso, sonho, igual a quantidade de quilos que você precisa ou deseja emagrecer. Vou colocar aqui o exemplo de 12 quilos para ficar fácil o meu cálculo. Então, vamos organizar agora essa situação. Quando você pensa nos 12 quilos, tipo, dá um desânimo, né? Tipo, ai meu Deus, 12 quilos é muita coisa. Ai, Dani, se não vai dar certo, vou comer. Provavelmente é essa sensação que você tem quando você pensa no total dos quilos que você precisa emagrecer. Sabe por que isso acontece? Porque nós temos a necessidade de ter o controle da situação. E os 12 quilos está muito fora do seu controle. Até porque você não dormiu e acordou com 12 quilos a mais e não vai dormir e acordar com 12 quilos a menos. Então é necessário, para que essa angústia não tome conta de você, que nós aproximemos um pouco esse número, né, esse objetivo, para algo mais próximo do seu controle possível. Então, assim, se você deseja, aqui no meu exemplo, emagrecer 12 quilos, vamos colocar aí um período, um prazo humanamente possível e saudável disso acontecer. Mas olha, toma cuidado. Por exemplo, se você deseja emagrecer 12 quilos, não adianta colocar um mês para que isso aconteça. Não vai rolar. Isso de forma saudável não é possível e você vai se frustrar quando chegar na metade do mês e ver que não aconteceu nem metade desse número, que não conseguiu emagrecer nem metade desse número. Então, e também não pode colocar um período muito extenso, por exemplo, 12 quilos em 3 anos, porque vai ficar realmente aquela coisa sempre deixando para depois. Então, na minha opinião, 12 quilos em 4 meses é um tempo bem legal para que você alcance esse objetivo. Então, vai ficar assim: sonho igual a 12 quilos em 4 meses. Logo abaixo, eu preciso que você escreva objetivo mensal igual, no meu exemplo, 3 quilos. Olha que interessante! Ao invés de pensar nos 12 que te dava aquela angústia, aquele desânimo, agora você trouxe o objetivo mais para próximo de você. É muito melhor pensar em 3 quilos no mês do que em 12 quilos em 4 meses, concorda? Mas a gente pode melhorar ainda essa situação. Se você tem o objetivo mensal de 3 quilos por mês, quer dizer que na sua semana a meta deve ser de 750 gramas. Da onde você tirou esse número, Kelly? Eu dividi os 3 quilos por 4 semanas, que é mais ou menos a média de semanas que tem nos meses. Então, sonho igual a 12 quilos em 4 meses. Objetivo mensal igual a 3 quilos. Meta semanal igual a 750 gramas. Fica muito melhor pensar em 750 gramas do que nos 12 quilos e até nos 3 quilos do mês, concorda?
E agora, para finalizar, a gente vai trazer esse objetivo mais próximo de você ainda. Se a tua semana seriam de 750 gramas, quer dizer que por dia isso seria ali mais ou menos 107 gramas. Olha que interessante. No final das contas, o que mais importa é o que você faz hoje. O hoje é a única coisa que você consegue controlar, então foca nisso. Pequenas e boas atitudes repetidas todo santo dia te trarão grandes resultados. Quando você dilui um sonho em objetivos, metas e passos, você fica mais no controle da situação. E aí você consegue focar no que realmente importa: resultados sólidos e a construção de um novo hábito, tijolinho por tijolinho. Você está vendo como é importante estar com a tua mente conectada no processo todo? Porque a partir daí você consegue identificar os pensamentos que te travam e os pensamentos que te impulsionam. E então consegue trabalhar para minimizar aquelas coisas ruins e potencializar o que realmente vai te trazer resultados sólidos e emagrecimento permanente. Agora vamos entender como que você vai alcançar as 107 gramas por dia, as 750 gramas por semana, os 3 quilos no mês e finalmente alcançar os 12 quilos nesses 4 meses. Beleza? Existe uma coisa chamada taxa metabólica basal. E o que é isso, Kelly? É a quantidade de calorias que seu corpo gasta quando está em repouso, para o seu sistema todo funcionar. Você respirar, se manter aquecida, para você se manter viva. Essa taxa varia de acordo com a idade, a altura e o peso atual de cada pessoa. E o cálculo para chegar no resultado da sua taxa metabólica basal é bem complexo. Mas aqui dentro do método você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva que vai entregar esse resultado pronto para você. Ou seja, você vai saber exatamente quantas calorias o seu corpo gasta em repouso, assim como, através dessa mesma plataforma, você vai ter a informação de quantas calorias você deve consumir para emagrecer e posteriormente para manter o seu peso. O mais incrível é que o sistema vai entregar para você uma sugestão de cardápio prontinha, com quantidades, opções de refeições para que você comece sua dieta hoje. Mas, caso você opte por não comprar o curso, eu vou passar para você aqui agora a fórmula do cálculo para que você descubra a sua taxa metabólica basal, tanto para mulheres quanto para homens, beleza? Mulheres, 665 mais, abre parênteses, 9,6 vezes peso atual, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 1,8 vezes altura em centímetros, fecha parênteses, menos, abre parênteses, 4,7 vezes idade, fecha parênteses, igual à sua taxa metabólica basal. Aqui eu usei alguns exemplos para poder simplificar para você, mas aí você substitui pelos seus dados atuais. Homens, 66 mais, abre parênteses, 13,7 vezes peso, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 5 vezes altura em centímetros, fecha parênteses, menos, abre parênteses, 6,8 vezes idade, fecha parênteses, igual ao resultado da sua taxa metabólica basal. Aqui também você substitui pelos seus dados, ok? Imagina agora que a sua taxa metabólica basal é um carro que anda o dia inteiro. Se você colocar um combustível ruim nesse carro, a tendência é que ele comece a falhar ou até mesmo parar. Ou se você não colocar combustível nenhum nesse carro, ele com certeza vai parar. Concorda comigo? E o que é um combustível ruim nesse caso? Muita comida industrializada, comida muito gordurosa, açúcar em excesso, poucos nutrientes. Se você abastece seu carro com esse tipo de combustível, a performance dele vai ser totalmente prejudicada. Vamos supor que a sua taxa metabólica basal seja ali de 1.500 calorias. Com esse tipo de hábito, ela não está fazendo nem isso. Aí você vem com aquele papo, mas meu metabolismo é lento. Não, criatura, é você que está prejudicando o seu metabolismo com esse tipo de alimentação. Veja só o que eu trouxe aqui para te mostrar. Um pratão, no caso um pote, de arroz, feijão, peito de frango e vegetais, que no total possui 390 calorias. E também eu trouxe aqui uma barra de proteína, que no total possui 360 calorias. Qual das duas opções vai te trazer mais saciedade? A comida natural. Qual das duas opções vai te trazer mais vitaminas, minerais, nutrientes? A comida natural também. A comida industrializada, no caso aqui a barra de proteína, ela tem vários aditivos artificiais e pouquíssimas vitaminas, diferente do que eles dizem na propaganda. Fora que ela te instiga a comer muito mais.
além de ser um combustível de péssima qualidade para o seu metabolismo. Porque quando você fica refém de comida industrializada, você perde performance. Vamos a um outro exemplo agora. Eu tenho aqui 4 bolachinhas de água e sal e 100 gramas de batata doce. Ambas possuem 100 calorias na sua composição e 20 gramas de carboidrato. Agora me diz uma coisa, qual das duas opções você tem medo de comer porque engorda? A batata doce. Qual das duas opções você tiraria do seu jantar porque comer carboidrato à noite não faz bem? A batata doce também. Qual das duas opções você comeria muito mais porque tá tranquilo, afinal é pouca comida? A bolachinha de abissal. Comer 4 bolachinhas de abissal equivale a comer 100 gramas de batata doce. O problema todo é que a comida industrializada ela possui muitas calorias, muito carboidrato ruim, gorduras, pouca saciedade e pouco volume. Fora que também é um combustível de péssima qualidade para o seu organismo, porque não possui tantos nutrientes quanto ingredientes naturais, que é o caso da batata doce, que só tem um ingrediente na sua composição. Batata doce é batata doce, enquanto que aqui possuem vários aditivos também. Então, a melhor estratégia para você emagrecer é você apostar na qualidade e na saciedade que a comida natural te traz, porque ela vai ter muito mais volume, muito mais saciedade e poucas calorias. Lembra que eu te falei lá no início do vídeo que eu ia te contar o porquê que você não consegue emagrecer e o porquê que você engorda muitas vezes, mesmo comendo pouco? É por isso. Você está comendo ou está priorizando muita comida industrializada, que tem pouca saciedade, pouco volume e muitas calorias. Até mesmo as comidinhas que se dizem fits, elas não são ideais, justamente que, por mais que não tenham açúcar, elas ainda assim apresentam muitos carboidratos ruins, muita gordura, fazendo com que você queira comer muito mais porque aparentemente é pouca comida. Mas no final das contas, você está trocando gato por lebre, porque você está comendo pouco, comendo muita caloria, comendo muita gordura e não está ficando saciada. Se você quer emagrecer de verdade, então para de abrir pacotinhos, coma comida natural. Isso vai te trazer resultado de verdade. Até porque, vamos combinar, você não engordou comendo arroz, feijão, carne, saladas, vegetais, ovos, frutas. Você engordou porque você começou a priorizar comida industrializada. Eu vou te contar aqui agora como que é a minha alimentação diariamente. Mas veja bem, eu não vou falar quantidades porque isso está calculado exclusivamente para mim. Mas eu quero que você veja que mesmo para o emagrecimento é muito importante nós comermos bem, comermos corretamente para que não tenhamos crises de compulsão alimentar. E isso só é possível através de uma alimentação o mais natural possível. E o que é uma alimentação natural que eu estou falando tanto tempo aqui? São comidas com ingredientes únicos. O frango é o frango, o ovo é o ovo, a batata é a batata, a fruta é a fruta. Ou seja, não existe adição de ingredientes para tornar esse alimento mais doce ou mais perecível. Enfim, é importante entender que quanto mais natural for a sua alimentação, melhor vai ser para o seu organismo, mais rápido ele vai responder também. Mas vamos lá. Eu faço 5 refeições por dia. Em todas elas eu incluo carboidratos, proteínas e gorduras. E, obviamente, sem nenhuma dúvida, todas as minhas refeições são pesadas na balança. Porque não existe olhômetro, não existe, eu sei só de ver a quantidade certa. Para que você tenha sucesso no seu emagrecimento, você precisa respeitar a quantidade de comida prescrita no seu plano alimentar para que o seu corpo reaja bem e ainda fique em déficit calórico. Mas agora então vamos seguir com o meu cardápio. Obviamente, minha primeira refeição é a minha favorita, inclusive, que é o café da manhã. E o meu café da manhã é composto por pão integral, ovos mexidos, requeijão e café preto. Maravilhoso. Depois do almoço, exatamente no exemplo como eu te mostrei aqui. Arroz, feijão, carne magra ou frango e saladas. Depois, no meio da tarde, eu faço meu primeiro lanche, que geralmente é uma fruta, 2 ovos. Estão vendo que sempre vai ter carboidrato, aqui nesse exemplo fruta, proteína, no exemplo ovos. Depois, o meu segundo lanche, que geralmente é meu pré-treino, eu como batata doce, ou arroz, ou aipim, com uma proteína. Geralmente eu como frango ou carne ou atum. E no jantar é exatamente igual ao almoço. Arroz, feijão, frango ou carne ou ovos e vegetais.
Está vendo que não precisa passar fome para emagrecer? Inclusive, quanto menos fome você passar, mais rápido você alcança o seu objetivo. Justamente porque para emagrecer você não precisa comer pouco, você precisa comer certo. E comida natural possui bastante volume no prato, bastante saciedade no seu estômago, com poucas calorias. O que engorda é o que você come, e o que emagrece também é o que você come. Então, se você comer comida natural que vai te trazer volume e baixa ingestão calórica, você vai emagrecer. Entende que não é necessário ficar escrava de receitinhas fits, bolachinhas e barrinhas de proteína ou barrinhas de cereal, porque você vai ficar com fome. Uma vez que você come uma vez isso, você tem que comer mais, porque você está com o quê? Um estômago vazio. Não tem como segurar uma situação assim e permanecer pelo tempo necessário que o emagrecimento precisa. Então, o segredo do sucesso é você se alimentar bem, com comida boa, natural, com um único ingrediente e que tenha baixa ingestão calórica. Combinado? Muito importante. Sempre que você pensar, olhar para o seu cardápio e olhar e pensar assim, nossa, mas é muita comida, não vou comer tudo isso. Pensa que precisa. Você precisa se alimentar. O seu corpo é um carro e ele precisa de combustível. Se você não colocar combustível para dentro, você não vai ter performance e o seu emagrecimento vai ser cada vez mais lento. Então, tão importante quanto manter o déficit calórico é respeitar todas as refeições que você precisa fazer também. Entendeu agora porque você tem várias crises de compulsão alimentar ou então aquela fissura para comer doce de noite? Porque você está comendo errado o dia inteiro. Não adianta restringir durante o seu dia ou de manhã e comer muito depois no final do dia, porque você vai se prejudicar, tanto no seu emagrecimento quanto com o seu psicológico. O que engorda não é o que você come de noite, o que engorda é o que você faz o dia inteiro. Se a sua alimentação é ruim o dia inteiro, provavelmente você vai chegar de noite com muita fome. Fome de dois pedreiros, como se diz por aí. Agora, se você passou durante todo o seu dia respeitando as suas refeições, comendo várias vezes no dia, dando várias oportunidades para o seu organismo se alimentar, de noite você vai chegar sem ansiedade, sem crises de compulsão e você vai conseguir manter, vai ser sustentável a sua dieta. Você só tem compulsão alimentar hoje, você só tem crises de loucura por doce porque você está comendo mal o dia todo. Começa fazendo essa boa distribuição durante o seu dia que você vai ver que vai encerrar a sua ansiedade ou vai reduzir muito, né? Que também é o que importa. Existe uma fórmula que eu vou passar aqui para você que mostra exatamente quantas calorias você precisa ingerir para manter o seu déficit calórico e emagrecer. Essa fórmula é diferente daquela que nós vimos inicialmente da taxa metabólica basal. Agora é uma outra. Eu vou mostrar aqui para que você saiba exatamente quantas calorias que você vai ingerir para ficar em déficit calórico e conseguir emagrecer. Lembrando que a cada 30 dias você tem que atualizar esse cálculo. Por quê? Você fazendo tudo o que eu estou te explicando aqui, você vai emagrecer. E quanto mais peso você reduz, mais você tem que ir ajustando o seu cardápio conforme o tempo vai passando, tá? Peso atual vezes 30 igual X. X dividido por 3 igual Z. X menos Z igual número máximo de calorias a serem consumidas durante o dia. Vamos simular com uma pessoa que pesa 100 quilos. 100 vezes 30 igual 3.000. 3.000 dividido por 3 igual 1.000. 3.000 menos 1.000 igual 2.000 calorias. Número máximo de calorias a serem consumidas durante o dia. Se você priorizar alimentos naturais, incluir carboidratos bons e proteínas em todas as suas refeições, dividir as refeições durante o seu dia e manter o déficit calórico que eu ensinei nesses cálculos, você vai emagrecer com certeza. E melhor, vai emagrecer jantando, vai emagrecer sem compulsão alimentar e com muita saúde, que é o que importa. Bom, agora você já sabe o caminho certo para iniciar o seu novo e último projeto de emagrecimento. Mas eu tenho que reforçar que dentro do curso eu vou te entregar tudo prontinho. Cardápio calculado, o que comer, quantas refeições fazer, quais são os alimentos que mais vão te ajudar no processo de emagrecimento, quantas calorias ingerir para emagrecer, quantas calorias ingerir para manter o seu peso, enfim, vai ser tudo entregue. Mas vamos combinar, né? Se até agora você já tem o conhecimento necessário para emagrecer, comendo bem e melhorando drasticamente a sua saúde, a sua disposição, imagina com o curso inteiro.
Mas, se dieta fosse suficiente e resolvesse tudo, ninguém estaria com sobrepeso, a obesidade não estaria no patamar mundial que está, e nem você ia estar me assistindo até agora aqui. É claro que a sua alimentação é primordial para o seu sucesso, mas com certeza não é a única atitude que a gente deve tomar. Sabe por que o Novamente Magra já ajudou centenas de mulheres a emagrecer? Porque além de te ensinar a parte prática da tua alimentação, ele também te ajuda a transformar os seus pensamentos. Porque a maioria das pessoas que estão com problemas com a balança é porque não estão conseguindo lidar com as suas emoções e acabam descontando tudo na comida. Acabam engolindo a cada garfada uma quantidade absurda de emoções mal resolvidas. Qualquer pessoa sabe que para emagrecer é necessário fazer dieta, praticar atividade física, se hidratar, dormir bem, show de bola. Mas quantas vezes você já foi na nutricionista para iniciar uma dieta nova? Ou se você estava sem grana, de repente, você pode ter pego na internet ou com alguma amiga. Inúmeras vezes. E quantas vezes você já se frustrou? Sabe por quê? Porque durante um tempo, durante 30 dias, acontecem milhões de coisas na nossa vida. São várias questões para lidar. Trabalho, filhos, marido, esposa, casa, tempo, dinheiro. Tudo isso é um turbilhão de emoções. E você acha que vai encontrar um maior apoio aonde? É claro que é na comida. E aquela dieta infalível que a nutricionista te passou vai mais uma vez para o fundo da gaveta e você se sente a maior perdedora do mundo. Não é verdade? Isso tudo porque tentar mudar um hábito sem entender os pensamentos que te sabotam no processo de emagrecimento é perda de tempo. A autossabotagem vai continuar e esse ciclo vai se repetir sempre na sua vida. Então, primeiramente, você deve observar o que está passando na sua cabeça. Primeiro você pensa, depois você tem um sentimento decorrente desse pensamento. E aí então você se comporta. A ordem é exatamente essa. Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu me comporto. E esse comportamento repetidas e repetidas vezes acaba se tornando um hábito. Então, por exemplo, imagina só, quando você pensa assim, nossa, eu estou muito gorda. Ou quando você se pergunta, por que eu não consigo emagrecer? Qualquer linha de raciocínio nesse sentido vai te trazer um sentimento ruim. Por que eu tô gorda? Nossa, como eu tô gorda? Sentimento de tristeza, angústia. Qual vai ser o comportamento logo depois desse sentimento? É claro que vai ser um comportamento negativo. Ah, já que eu tô gorda, então eu vou comer tudo que tem pela minha frente para melhorar esse meu sentimento. E aí você acaba repetindo isso tantas vezes que o comportamento é sempre pensar uma coisa negativa, ter um sentimento negativo e um comportamento bem parecido com esse sentimento. Vou comer, agora já era, então não vai ter o que fazer. Agora vamos mudar esse pensamento. Imagina só, que mesmo quando você se olha no espelho, você pensa, nossa, eu estou muito gorda. E aí você logo em seguida se faz uma pergunta, mas como é que eu posso emagrecer? Ou, por que eu posso emagrecer? Olha como muda a situação. Por que eu posso emagrecer? Nossa, Kelly, você pode emagrecer porque você é uma pessoa determinada, você é uma pessoa focada, você é uma pessoa organizada. Você, aí que está me vendo agora, tem várias qualidades. E são essas qualidades que farão você chegar no seu objetivo. Então, quando você se pergunta por que eu consigo emagrecer, por que eu posso emagrecer, logo em seguida vem a resposta das tuas qualidades. Você pode emagrecer porque você é uma pessoa determinada. Se você é determinada no seu trabalho, você também pode ser determinada na sua dieta. Se você é determinada na sua família, com a sua família, você também pode ser determinada na sua dieta. Isso é óbvio, porque você é uma pessoa determinada. Então, quando você se pergunta por que eu posso emagrecer, você se responde, você pode emagrecer porque você é determinada, focada, você é decidida. Qual o sentimento que vem depois disso? Um sentimento de esperança, um sentimento de eu posso, eu consigo. E qual vai ser o comportamento? Bom, já que eu consigo emagrecer, então hoje eu vou fazer a dieta, hoje eu vou fazer uma caminhada, hoje eu vou me comportar para alcançar meu objetivo hoje. Nós falamos no início o quanto é importante focar no hoje. Você vê o quanto que é importante entender e aceitar que no processo de emagrecimento e tudo na sua vida, o que importa é a origem dos teus pensamentos. Muda o seu pensamento que você vai mudar a sua vida. Dica preciosa. Todas as vezes que você se sentir desmotivada e pensar em desistir da tua dieta,
Fecha os teus olhos e imagina o seu objetivo já sendo conquistado. Constrói isso na sua mente. E logo depois, diga o seguinte para você mesma: eu estou passando por um período de tempestade e ele vai terminar. Se eu ceder agora, essa tempestade nunca vai passar na minha vida. Eu tenho total capacidade de superar isso. Constrói isso na sua mente. Tudo que nós construímos na nossa mente, a gente replica na nossa realidade. E no processo de emagrecimento, você vai precisar ter paciência. Porque a chave do sucesso é mudar o seu comportamento, é fazer com que você se transforme numa pessoa diferente, numa pessoa melhor com relação aos seus hábitos. Porque se você emagrecer sem fazer essa transformação, você vai voltar a se comportar exatamente como você se comportava antes de emagrecer. E aí você volta a engordar. Então a mudança de comportamento, a paciência e a gentileza com você mesma nesse processo são coisas que você tem que focar. Passei vários anos desenvolvendo o método Novamente Magra justamente para te ajudar a transformar sua mente que hoje está doente em uma mente saudável e, consequentemente, em um corpo saudável também. O meu objetivo é replicar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Emagrecer é simples, mas não é nada fácil. Porém, enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar tendo os mesmos resultados de sempre. A pergunta principal é: tá dando certo o que você tem feito até agora? Tá dando certo ignorar esse turbilhão de emoções que você sente durante o processo, fingindo que nada tá acontecendo? Tá dando certo ir na nutricionista, pegar mais uma dieta, passar 30 dias, você não conseguir fazer nem por uma semana e se sentir mal de novo por ter fracassado? Tá dando certo você comer pouco durante a semana e ter picos de compulsão alimentar no final de semana? Me diz, tá dando certo isso? Quanto tempo perdido nessa história toda? Quanto tempo perdido por não fazer com que sua mente seja aliada no seu processo de emagrecimento? Quanto dinheiro você já perdeu investindo em atalhos que só faz você perder tempo e esperança? Quanta saúde você está perdendo por não se alimentar de forma saudável de verdade? E eu não estou falando aqui de receitinhas mágicas ou fits. Eu estou falando de uma alimentação saudável que faça você ter saciedade e emagrecer ao mesmo tempo. Quanta autoestima e confiança você já perdeu por achar que não vai conseguir ou que emagrecimento não é para você, quando na realidade você só está adotando a estratégia errada. Você deve estar cansada disso, né? Eu também já estive um dia. Mas quando eu entendi que eu precisava mudar minha mente primeiro, eu consegui sair desse ciclo e eu consegui emagrecer. O método Novamente Magra foi criado para te ensinar o que realmente traz resultado e fazer com que você pare de perder tempo com estratégias tão falhas. Esse curso vai te aproximar dos elogios do seu marido ou da sua esposa, vai te aproximar novamente daquelas roupas que estão guardadas no fundo do guarda-roupa que você nunca mais conseguiu usar, daquele brilho que exala de você sem nenhuma explicação. Você simplesmente transmite e o mundo inteiro enxerga. Imagina que incrível você voltar a vestir as roupas que você realmente gosta. Voltar a ter disposição, voltar a ter autoestima, voltar a ter aquela saúde revigorante. Voltar a ir à praia, sair com as suas amigas, se relacionar com seu parceiro ou com a sua parceira. E, principalmente, não se sentir culpada, frustrada ou arrependida todo santo dia por saber que está sendo dominada pela comida, destruindo a tua saúde e a tua autoestima. O Novamente Magra é completo porque possui técnicas exclusivas baseadas no coaching e na PNL, que lhe farão ter a clareza de como alcançar os seus objetivos nesse caminho tão desafiador que é o emagrecimento. Eu te garanto que esse curso é um investimento para a sua vida. Eu sei que agora a sua mente deve estar arranjando várias desculpas para que você não dê esse primeiro passo. Até porque o nosso cérebro quer que a gente economize energia. E, obviamente, fazer isso, iniciar essa transformação, vai requerer um gasto de energia. Você até pode se enganar mais um pouco e dizer que isso não é prioridade agora, que a sua saúde pode deixar para depois. Mas se não for agora, vai ser quando? Quando você não tiver mais escolha? Porque se você não encontra tempo para cuidar da sua saúde agora, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença depois. Olha só que legal. A Jaque, ela é gerente de uma multinacional. E mesmo com a agenda muito lotada, ela encontrou tempo para emagrecer 20 quilos. Você pode dizer que está sem dinheiro agora, mas já parou para analisar o quanto você gasta para alimentar esse vício de comer descontroladamente? O quanto você gasta com aplicativos de delivery,
O quanto você gasta com restaurantes que te fazem mal? Já parou para refletir também que num futuro muito próximo você vai ter que começar a gastar com dinheiro se essa realidade não mudar agora? Ah, Kelly, mas eu não tenho tempo de praticar atividade física, então não dá para emagrecer. Gente, essa desculpa tá mais batida que pão caseiro. O que emagrece é o que a gente come, assim como que o que engorda é o que a gente come também. É claro que os exercícios aceleram um processo de emagrecimento, mas eles sozinhos não conseguem dar conta. Imagina que um treino intenso, você gasta aí mais ou menos umas 300 calorias. 300 calorias você repõe comendo 2 bombons. Tá vendo como o exercício físico ele não pode ser visto como uma salvação para o seu emagrecimento? Na realidade, ele é importantíssimo para a sua saúde, para que você tenha independência, para que você tenha um futuro próspero de saúde. Agora, emagrecer é dieta. A Suzy emagreceu 12 quilos sem praticar atividade física. Isso porque ela tinha um esporão em cada pé, que impossibilitava ela de treinar. Mas isso não impossibilitou ela de emagrecer. A Raquel emagreceu 13 quilos fazendo o que tinha que ser feito também. Alimentação correta, déficit calórico, mas como ela não gosta de exercício de verdade, ela optou por não treinar durante esse período. É claro que se você não pratica atividade física, o processo de emagrecimento pode se tornar mais lento, mas não quer dizer que fica impossível de emagrecer sem treinos. E você acha que idade pode te impedir de emagrecer? Pois eu te dou exemplo aqui de mulheres com 45, 60 anos que emagreceram 10, 20 quilos apenas com esse método. Olha a Eliane, que maravilhosa, no auge dos seus 60 anos, 20 quilos mais magra. Mas Kelly, se minha família não me apoiar? Paciência. A sua saúde e a sua felicidade são sua responsabilidade. É claro que a sua família pode sim te ajudar, você pode conversar com eles para que eles maneirem um pouco ali na questão de deixar tudo na sua frente, coisas que são difíceis de você lidar, coisas que você tem muita vontade, ok, mas não quer dizer que eles precisam entrar na dieta se eles não quiserem. Essa tem que ser uma decisão sua. Olha a Norma, ela conseguiu emagrecer 15 quilos, mesmo com o marido e o filho dela não aderindo à dieta. Devo reforçar que o esforço e a dedicação são primordiais nesse processo, e que se você encarar com responsabilidade, dedicação, a fase do emagrecimento vai ter início, meio e fim na sua vida. Olha que demais o resultado que a Miriam teve em 6 meses. Ela emagreceu 22 quilos e agora ela já entrou em processo de manutenção, ou seja, tudo que ela conquistou nesses 6 meses ela vai aprender a manter para o resto da sua vida. E aí, bora iniciar essa transformação? Você merece viver uma vida com mais liberdade, mais autoestima, mais saúde, mais disposição. Você merece ser mais feliz. Chega de viver se escondendo atrás de roupas largas ou do espelho. Logo aqui abaixo vai ter um botão verde escrito Eu Quero. Basta clicar nele que automaticamente você vai ser direcionada para finalizar sua compra. Lembrando que você vai ter 15 dias de garantia caso você adquira o curso e entenda que ele não é o que você buscava. Isso é bem tranquilo, basta você seguir o passo a passo de desistência que você vai ter o seu dinheiro devolvido na mesma hora. Porém, você perde todos os benefícios que eu te expliquei até aqui, tanto de vida quanto os que tem dentro do curso. Mas é uma decisão sua e eu vou super respeitar. E então, partiu dar esse passo ao encontro da sua nova versão? Clica no botão abaixo, entra para o time do Novamente Magra e aprenda tudo o que você precisa aprender para vencer essa batalha travada com a balança, emagrecer 10, 15, 20 quilos ou mais e encontrar novamente a sua essência, a sua alegria, a sua liberdade. Olha, eu estou muito ansiosa para iniciar nossas aulas ao vivo, mas que assim que você adquirir o método, você já vai ter acesso a todas as aulas gravadas. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Um beijo!